Vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis 15, do verso 7 até o 10. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos falar um pouquinho sobre estamos com Deus em seu pacto. Amém? Esta escritura ocorre bem num tempo em que Abraão, tendo recebido a promessa de que teria um herdeiro, e Abraão não tinha filhos, vocês sabem, Sara também era estéril, e eles já estavam de idade avançada, e Abraão perguntou a Deus e disse: como que pode que minha semente, ou será como as estrelas do céu? Porque Deus chamou e mostrou para Abraão as estrelas do céu e disse que assim seria a sua descendência, como a areia da praia. E Abraão perguntou: mas Senhor,
que pode herdar os meus bens? O meu servo Damasceno Eliezer. Mas Deus prometeu que Abraão teria um descendente. E para provar a Abraão, ele fez um pacto com Abraão. E este pacto, se não fosse o profeta William Branham nos mostrar o que significa estas coisas, nós não saberíamos o que significava todas estas coisas. Deus chamou Abraão e disse: para confirmar a você, pegue uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e os parta ao meio. E aquilo foi um pacto entre Deus e Abraão. Mas eu quero falar como estamos com Deus em seu pacto, porque Deus fez um pacto com Abraão, mas o pacto que Deus fez com Abraão remete à sua descendência. Irmão Branham diz na mensagem Jeová Jireh, na primeira parte, no parágrafo 115, nós vamos terminar isso nas Escrituras esta semana, para provar isto a vocês, que este pacto tem de ser confirmado com a semente real de Abraão, a qual é o povo tirado dos gentios, não judeus, um povo tirado dos gentios por amor do seu nome, levando-o por seu nome. A igreja que tem seu nome voltará a ele, porque isto o que ela é, sua vida. Então, se Deus fez um pacto com Abraão, isto é para ser concluído com a sua descendência, com a sua semente, e mais exatamente com os gentios. Este pacto não é para ser confirmado com a semente natural de Abraão, que foi Isaque, que são os judeus, daquela descendência humana natural, mas sim da descendência espiritual que veio através de Jesus Cristo. Agora, onde nós estamos com Deus em seu pacto, irmão Branham mostra que nos Estados Unidos da América, quando 2 homens se encontram para tratar de negócios e fazer um pacto, eles se assentam, se alimentam e se acertam, e logo depois apertam a mão um do outro e está feito o pacto. Certo? Mombran diz que no Japão eles se assentam, comem, tratam e depois atiram sal um no outro. Está feito o pacto. E Deus com Abraão, ele veio e através destes sacrifícios, ele mostrou que isto seria um pacto. Vamos ler o que Mombran diz? E a maneira que Deus faz o pacto, a maneira de Deus. Deus não aperta a nossa mão, Deus parte algo no meio. Deus parte o sacrifício no meio. E isso mostra que estamos com Ele em seu pacto. 92, Jeová Jireh, primeira parte. Nos dias antigos, posso ter um destes? Irmão Branham pega um pedaço de papel. Nos dias antigos, esta é a maneira que eles faziam um pacto. Nós traçávamos um acordo, tomávamos o acordo e o escrevíamos assim. Então nós matávamos um animal, um sacrifício, dividíamos e o deitávamos como era ali no tempo de Abraão. Então nos punhamos de pé no meio deste pacto e fazíamos um voto para Deus. Se falharmos em mantermos este pacto, que possamos ser como este sacrifício morto que morreu em nosso lugar.
que possa o sangue daquele sacrifício responder em nós, que morramos a mesma morte se falharmos em manter o pacto. Então aquilo é tudo desenhado ou escrito em um pedaço de pergaminho assim, então isso é partido em dois, certo, meus irmãos? Como é que é escrito no pergaminho, e o acordo estava escrito no pergaminho, e depois eles partiam em dois, certo? E uma parte ficava com um, e a outra parte com o outro, certo? E ali estava feito o pacto. Como que Abraão partiu a cabra, partiu a bezerra e partiu o carneiro em dois. Mas o que isso tem a ver conosco? Isso tem muito a ver conosco, porque aquilo era um pacto Deus, Abraão e sua semente real, os gentios, que pela fé são filhos de Abraão. Agora você leva uma metade e eu levo uma metade. Agora você vê, você não pode duplicar aquilo de forma alguma, especialmente quando aquilo é escrito em uma pele de ovelha. Você não pode duplicar aquilo de maneira alguma. Este tem de encaixar exatamente com aquele para fazê-lo por inteiro. Você compreende, meus irmãos? Que se estamos com Deus em seu pacto, Deus faz um pacto conosco, escreve sua palavra e a rasga ao meio, e uma parte está com ele e a outra parte está conosco. E quando nós viemos se encontrar com Deus, nós temos que trazer nosso pedaço de papel, porque Deus tem o seu pedaço, e o pedaço que Deus tem vai encaixar somente com um pedaço daquele que ele fez o pacto. O pedaço do papel de Deus só se encaixa com um pedaço do papel de Abraão. As promessas bíblicas só é derramada sobre aqueles que são eleitos e predestinados antes da fundação do mundo, que tenha outro pedaço do papel. Deus tem aqui sua palavra escrita, e ele precisa de corpos humanos para encaixar esta palavra e fazer esta Bíblia viver. Você entende? Jesus Cristo, foi o que Deus fez com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele não dividiu em dois? Tomou o seu corpo e enviou ao povo o Espírito Santo. Então uma parte com Deus e a outra parte com o povo. Isso é bonito, não é, meus irmãos? É bonito, bom, e não tem jeito de duplicar. Você sabe, meus irmãos, não tem jeito de duplicar, porque a hora que foi feito o rasgo, aquele caminho do rasgo tomou certas silhuetas e certos ângulos no corte, que se você tentar duplicar não será exatamente para encaixar. Não encaixa. Você entende? Uma denominação não encaixa com um pedaço de papel de Deus. Não encaixa com a palavra de Deus. O pensamento teológico não encaixa, por mais que eles tentem duplicar o papel. Eles tentem fazer algo que possa se assemelhar aos rasgos da parte divina. Não tem como. Certo, meus irmãos? Porque Deus tem um pacto. Deus tem um pacto conosco. Amém. Jesus prometeu voltar. Jesus prometeu retornar segunda vez para levar sua igreja. Isso é um pacto. Isso é uma promessa. Você tem pactos ao longo
de todo o livro de Apocalipse, das eras da igreja, Deus fez promessa aos vencedores. Aquilo é um pacto. Deus tem uma parte e a outra parte está conosco. Toda era Deus teve vencedores que Deus, eu prometi que você suportaria, que você andaria de branco, que você comeria do maná escondido. Essa é uma promessa, é um pacto que Deus fez. Deus tem o maná e o vencedor tem a outra parte do contrato. Você entende, meus irmãos? Você tem que ver que você está com Deus em seu pacto. Quando você vê a Escritura manifesta diante de você e você absorve daquelas bênçãos espirituais e você pode ver o que os outros não veem e você pode usufruir do que outros não usufruem, você tem a outra parte do contrato. Certo, meus irmãos? Não tem como duplicar aquilo de maneira alguma. Este tem de encaixar-se exatamente com aquele para fazê-lo por inteiro. Então, quando nós nos reunimos, eu estou carregando uma parte, você está carregando a outra parte. Então, quando nós nos reunimos e este pacto deve ser feito e nossos votos devem ser pagos, então meu pedaço de papel deve encaixar-se exatamente com o seu pedaço de papel. E, portanto, você é aquele que esteve comigo no pacto. Certo, meus irmãos? Vou acelerar aqui para nós não irmos muito longe, porque você sabe, meus irmãos, que aqueles animais eles apontavam para as eras da igreja. 97, Jeová Jireh, terceira parte agora, certo, meus irmãos? Observe aquilo. Era um carneiro. Agora, se vocês tiverem apenas um minuto a mais, eu gostaria de explicar isto. Vocês sabem, na outra noite eu parei por aqui e eu nem mesmo expliquei isto para a minha igreja. O irmão Brano está pregando Jeová Jireh, terceira parte, já no terceiro dia, desde o primeiro dia que ele começou a pregar Jeová Jireh, primeira parte, e chegou onde Abraão ofereceu os sacrifícios, que Deus mandou ele pegar a cabra, a bezerra e o carneiro e dividi-los em dois. E o irmão Brano foi, tomou outro rumo e não explicou muito bem aquilo. E agora, se eu parei aqui na outra noite, então eu quero continuar a explicação. Vocês se lembram quando ele confirmou aquele sacrifício? Confirmou aquele pacto para ele? Tomou uma cabra, tomou uma novilha, bezerra, e as partiu em dois. E tomou um carneiro. Agora, lembre-se que quando a semente real de sua fé, lembre-se, não era uma fêmea, era um macho. Era um macho. A promessa estava cumprida. Enquanto Abraão cortou a bezerra, cortou a cabra, a promessa não estava cumprida. Mas quando ele cortou o macho, a promessa estava cumprida. Mas o que tem isso a ver? Isso tem tudo a ver com Lutero, Wesley e Branham. Vamos confirmar se é verdade isso da mensagem, não é, meus irmãos? Observem um carneiro, macho para encontrar a palavra. Ele é a palavra, aquele carneiro, não a fêmea. Elas foram oferecidas primeiro. Lembre-se, Gênesis 15, a fêmea, elas foram as primeiras a serem mortas. Então ele tomou um carneiro, o carneiro era o último. Ele, carneiro, a palavra provida, não a cabra, a organização, a igreja, vem, não a fêmea, a igreja, mas o macho, o carneiro, amém? Agora, que isso? Que Deus está fazendo Abraão? Está fazendo um pacto com Abraão. Você, Abraão, primeiramente, antes de tudo, antes da promessa ser cumprida, você corta a cabra, você corta a bezerra, e por último você corta o macho. E depois que o macho tiver sido cortado ao meio, aí sim, meu pacto, a promessa pode ser cumprida.
192, perguntas e respostas número 1. Num desses dias, quando regressar, quero tomar isso um pouco mais detalhadamente e mostrar-lhes exatamente as estações da vida de Abraão. É exato com Lutero, Wesley e assim até aqui. Está vendo, meus irmãos? Vocês estão percebendo? As estações da vida de Abraão e o sacrifício que Abraão ofereceu em Gênesis 15 está mostrando Lutero, Wesley e Branham. É o pacto. Exatamente como ele tem tratado com as igrejas, como fez com Abraão. Como ele apareceu, como quando ali ele confirmou seu pacto com ele sobre o sangue derramado. Era a era de Filadélfia, sim, Senhor. Essa era a era do sangue. Lutero, a era wesleyana. Vocês estão entendendo? Vamos de novo. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Ali está mostrando claramente a noiva da semente real não será chamada de ela, igreja. Bem, meus irmãos, a noiva do último dia, a noiva que fica até a hora do arrebatamento, não será chamada de ela, de Lutero, de Wesley. Você entende? A noiva que vai ser arrebatada não será chamada de organizações, de denominações. A noiva. Vamos de novo? A noiva da semente real não será chamada de ela, igreja, sacrifício denominacional de cabra. Não, mas por ele. A noiva tem que ser chamada por ele. O nome da noiva é o nome dele. O nome da noiva não é o nome da cabra, não é o nome da bezerra, é o nome do carneiro. Esse Lutero foi oferecido, o Wesley foi oferecido, mas a coisa ainda não estava concluída. Ainda precisava dividir o carneiro no meio, e Deus dividiu o carneiro no meio. Quando o carneiro manifestou, é Apocalipse capítulo 10. Quando Lutero manifestou, não era Apocalipse 10. Quando Wesley manifestou, não era Apocalipse 10. Não era a revelação de toda a palavra. Não era a conclusão de todos os mistérios da Bíblia. O rapto não podia se dar. O rapto não podia se dar na era de Lutero, meus irmãos. Uma era de escuridão. Apenas estava brotando uma pequena folhinha daquela igreja primitiva que foi enterrada, que foi morta, que foi perseguida. Mas Deus prometeu a Abraão, Deus fez um pacto com Abraão, e eu estou feliz de me considerar um filho de Abraão. Amém. Um filho de Abraão. Eu não é aquele que tem dinheiro, que é rico, que é judeu, que é dono dos bancos do mundo, não. Um filho de Abraão que recebeu as promessas que Deus fez a Abraão e que recai sobre nós. Você entende, meus irmãos? Mas isso é rico, meus irmãos. Petróleo, nem dinheiro de petróleo nenhum pode comprar o arrebatamento. Certo? O lucro bancário de todos os bancos do mundo não podem comprar o arrebatamento. Eles não podem comprar a parte do contrato que eu tenho. Você entende? A outra parte do contrato não está com os judeus naturais, está com o judeu espiritual. A semente real de Abraão está conosco. Isso nos dá direito a ir no rapto. Você entende? Apocalipse 10. Você sabe o que Deus fez com Apocalipse 10? Apocalipse 10, pegue Apocalipse 10 de sua Bíblia, não rasgue, mas pegue e imagine na sua cabeça o rasgo que Deus rasgou, porque Abraão dividiu o macho, Abraão dividiu o cordeiro, o carneiro do último dia, Branham. O nome do carneiro é Branham, o nome do cordeiro é Branham, do último dia. Você sabe, o cordeiro foi Jesus lá no amanhecer.
o nome do Cordeiro da salvação, da remissão dos pecados, da nossa cura é Jesus. Jesus também foi dividido ao meio. Deus tomou o seu corpo e o levou ao trono, mas o seu Espírito Ele lançou sobre a igreja, Ele lançou a outra parte sobre o povo. E aqueles 120 que estavam no cenáculo foram beneficiados por receberem a outra parte do contrato. E a outra parte ficou com Deus. Aí quando chegou a hora do Cordeiro do último dia, Apocalipse capítulo 10, Deus rasgou Apocalipse 10, meus irmãos. Você sabe que Deus rasgou Apocalipse 10 e tomou para si William Marion Branham. Ele tinha que fazer um pacto com o povo que iria no rapto e dar Apocalipse 10, 8 a 11 para um outro povo, a noiva. Deus vai requerer de você a outra parte do contrato. Se o povo não tiver a outra parte do contrato, que é Apocalipse 10, 8 a 11, não vai entrar no rapto. Deus chega com Apocalipse 10, 1 a 7, a revelação dos mistérios, e quer ver o seu contrato. Você tem a outra parte do contrato? Você tem a mensagem um homem só? Aí você chega com um ticket. Nós temos aqui um grupo de irmãos que nós cremos que depois que Deus rasgou Apocalipse 10 e levou o irmão Branham, agora nós temos aqui, cremos que é um povo, que é um plenário, que é um monte de pastor, um monte de mestres, de teólogos reunidos para tomar a mensagem, lembrando e levar lá adiante. Deus disse, vamos ver se encaixa. Não encaixou. Não, mas você tem que ter. Eu estou feliz porque eu tenho o João. Certo? O João, olha. João é meu. É a minha parte do contrato. É a minha segurança. É a minha confiança de que quando eu me encontrar com Deus, os nossos papeizinhos vão se encaixar. Glória a Deus! Entende, meus irmãos? Porque foi isso que Deus fez. Deus pegou e cortou o cordeiro no meio. Abraão cortou o cordeiro no meio. Isso é um pacto. Deus não apertou a mão de Abraão, mas corta o carneiro, Abraão. Abraão cortou o carneiro. Primeiro a cabra, depois a bezerra. As denominações, as fêmeas. Você viu que o irmão Branco falou essas coisas? Primeiro é os sacrifícios denominacionais. Sacrifica aí Lutero, se tornou uma denominação. Wesley, uma denominação. Mas o carneiro, o macho, não é uma denominação. Branham não é uma denominação. Branham é uma família. E nela você não se une, você nasce. Tem que nascer. Meus irmãos, não. A semente real não será chamada de ela. A semente real não é chamada de Lutero. A semente real não é chamada de Wesley. A semente real é chamada de ele. Não, mas por ele a palavra manifestada do carneiro, pois ele é a palavra e o carneiro. Não chamado, ele disse não chamada pelo nome dela, mas chamada pelo nome dele. Ele tomaria um povo de entre os gentios, não pelo nome dela, mas por seu nome, levariam o seu nome. Oh, que coisa! Porque temos isto então, um gentio levaria o seu nome. O carneiro. Sabe, meus irmãos, você pode apontar um gentio que levou o nome dele? Você tem aí Billy Graham, Oral Roberts. Olha que irmão Branham faz menção a Billy Graham. Nunca tem tido sobre a terra um grande pregador evangelista com o nome terminado em H-A-M. Billy Graham. Você sabe? G-R-A-H-M. Graham. Mas Graham tem 6 letras. É o número do homem. É verdade. E Deus, quando manifestou a Abraão, ele é Elohim. E-L-O-H-I-M. Elohim. E Deus mudou o nome de Abraão. Ele deu parte do seu nome. A-B-R-A-H-A-M. Abraão, no inglês.
Não é no português, é no inglês. Abraão, no inglês, antes de ser mudado, não tem o H, é só A-B-R-A-A-M. Mas quando o Elohim manifestou, lhe deu o H do Elohim. Aquele H do Rim foi para o meio dos As de Abraão. Aí ele pôde manifestar, manifestou em Gênesis 18, 3 anjos desceram do céu, e um era o próprio Deus manifestado em carne humana, o Cordeiro, o Carneiro, e discerniu os pensamentos de Sara, que estavam lá dentro da tenda. É um pacto. Jesus disse, como foi nos dias de Ló, eu quero fazer um pacto. Meu Deus do céu, Jesus cumpriu a sua promessa. Como foi nos dias de Ló, assim será a vida do Filho do Homem. Você vai para os dias de Ló e você vê Sodoma pervertida, de homossexualidades, de tanta coiseira ruim que existe na rua. E Jesus diz, quando o mundo estiver nessa condição, na condição dos dias de Noé, casaram, davam-se em casamento, que as mulheres eram formosas, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Não tem tido uma era de mulheres mais formosas do que o nosso tempo. Jesus, quando o tempo estiver nessa condição, eu firmo um pacto com vocês, que eu estarei na terra outra vez. E, meus irmãos, Deus fez um pacto. Abraão, a tua semente vai herdar essa terra. Essa terra toda vai ser dos teus filhos. Então, a promessa é nossa. A promessa é para os filhos de Abraão. 7 selos, 7 trovões, novo nome, a pedra branca é nossa. A promessa foi feita a nós. Glória a Deus. A nosso pai Abraão. Eu estou herdando a promessa que Deus fez a Abraão há milhares de anos. Nós estamos herdando a promessa que Deus fez a Abraão. Partiu aquele cordeiro e mostrou para nós que nós estaríamos com ele em seu pacto. Glória a Deus. Um gentio levaria o seu nome, o carneiro, não o nome dela, a igreja, mas a igreja, não ela, mas ele. Aleluia! A semente real veria isso. Vocês podem ver Malaquias 4 acontecendo. Vocês podem ver Malaquias 4, um gentio levando o seu nome. Amém. Por que temes isso então? Glória. Seu irmão Branco que pergunta, por que temes isso então? Se Deus mostrou a Abraão, teme porque não é filho de Abraão. Você não é filho de Abraão, porque o filho regozija, o filho se alegra, o filho tem a outra parte do contrato, porque o pai pode ir embora, mas o filho toma posse dos contratos que estavam com o papai. É verdade. Você entende, meus irmãos? Então vamos, para nós finalizar, só saindo fora do arraial, para mostrar como quando, saindo fora do arraial 124, como quando os chineses vieram aqui pela primeira vez. Certo? Os chineses migraram para os Estados Unidos da América e não sabiam falar uma palavra em inglês. E não podiam ler nem escrever nossa língua, mas eram grandes lavadores. Você ia até a lavanderia chinesa, eles simplesmente lhe davam algum velho talão em branco. Eu gostei para dizer essa coisa, porque o 7º selo parece uma escritura em branco. Não é verdade? E havendo o cordeiro aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Por quase meia hora, né? Então, parece o talão em branco do chinês. Certo? É porque... Então, ele não podia ler coisa alguma e sabia que você não poderia ler se ele escrevesse. Então, ele simplesmente tomava seu pequeno pedaço de papel em branco, algo assim, e ele o rasgava de certo modo assim,
Agora ele lhe dava um pedaço de papel e guardava o outro pedaço de papel. Então quando você voltava, ele dizia: deixe-me ver o seu pedaço de papel. Meus irmãos, Deus, poderoso Deus, rasgou Apocalipse 10, como nós já falamos, rasgou o sétimo selo, que Apocalipse 10 era o sétimo selo. A festa das trombetas, 229. Apocalipse 10 era o sétimo selo. Aí Deus rasgou e deu uma parte para um, e Deus tomou 10:7 para ele. Certo? Então, agora nós chegamos a Deus para mostrar que se nós estamos com Deus em seu pacto, nós temos que trazer a outra parte. A outra parte que resume, que abrange Apocalipse 10, é Apocalipse 10, 8-11. A parte que irmão Branham não pôde interpretar, porque está num idioma desconhecido. Tem até idiomas desconhecidos entre um e outro. Um idioma desconhecido que fala o chinês e que o inglês não fala, que o americano não fala. É um idioma desconhecido. Em Apocalipse 10, 1-7, Deus falou em inglês. E nós não entendíamos inglês. Não entendo inglês. É verdade. Tem que estudar para aprender inglês. E Apocalipse 10, 8-11 é outro idioma que, se nós falar, o americano de 10-7 não entende. Aí Deus rasga. Não adianta escrever nada aqui e dar uma notinha para o irmão Branham, porque o irmão Branham não entende português. E não adianta ele falar alguma coisa para nós no inglês, que nós não sabemos inglês. Aí está o chinês e o americano. Esse é o americano e os brasileiros. Sabe, meus irmãos? Porque nós temos a outra parte do contrato. Então nós podemos nos gloriar. Amém. Sabe que esse gloriar, meus irmãos, não é gargantear, querendo tomar posse de uma terra que nós não temos a escritura. Nós temos a escritura dessa terra. Nós temos ela de papel passado, tudo promessa divina, é nossa. Amém. Há alguns poceiros que nós temos que expulsar da terra, porque foi isso que aconteceu. Quando o povo chegou na terceira etapa em Canaã, eles tiveram que expulsar alguns poceiros que estavam lá, mas a terra não era deles de direito. Deus é o dono da terra, ele deu a Abraão. Certo, meus irmãos? Agora, guardava outro pedaço de papel, você voltava, deixe-me ver o seu pedaço de papel. Ele tomava, e se aquilo combinasse, estava pronto. Certo? Certo? Meus irmãos, o pedaço de papel que cada um de nós tem que ter é Apocalipse 10, 8-11. Certo? Você tem que ter o João guardado, bem guardado. Você tem que ter a mensagem da esposa bem guardada, porque você vai se encontrar com Deus. Mais dia menos dias, qualquer momento desses, nós todos teremos que se encontrar com Deus. E se nós não tivermos a outra parte do contrato, e Deus vai baixar Apocalipse 10, 1-7, assim, vai baixar a mensagem de William Branham e vai ver se encaixa. Se não encaixar, não adianta mesmo. A hora de você poder ver essas coisas é agora. A hora de você se converter é agora. A hora de você mudar a sua mente para o pensamento de Deus é agora. Depois não haverá mais tempo. Depois que você rejeitou a mensagem de um homem só, depois que você rejeitou a mensagem da noiva, depois que você rejeitou todas essas mensagens que lhe mostram o que foi a terceira etapa, aí não encaixa mais. Certo, meus irmãos? Só para nós encerrarmos, estava pronto. Se aquilo combinasse, estava pronto. Você recebia suas roupas sujas de volta, já limpas. Isso é outra coisa, meus irmãos. O povo quer perdão, o povo quer limpeza, o povo quer estar limpo, mas não tem ticket para tirar roupas limpas da lavanderia de Deus.
O único ticket para você tirar as roupas que você entregou a Deus suja é Apocalipse 10, 8 a 11 hoje. Certo? Não adianta recorrer a um ticket denominacional, porque Deus não está lavando roupas denominacionais. Deus só lava a roupa dos seus filhos, dos seus eleitos. Deus não lava a roupa de outros que não são seus filhos. Deus veio para redimir, buscar aqueles que se haviam perdido. Ou seja, Judas nunca foi um perdido de Deus. Se ele tivesse sido um perdido de Deus, Deus o teria salvado e ele não teria traído a Jesus. O Anás, o Caifás nunca foram perdidos de Deus. Eles foram semeados pela semente da serpente. Não tem jeito do Anás chegar com um ticket e querer receber limpeza, salvação, se ele não é um cliente da lavanderia de Deus. Certo, meus irmãos? Não é um predestinado para ir até aquele local. E eles rejeitam, meus irmãos, eles nem querem. Eles não querem a limpeza da palavra. Eles querem entrar numa organização, se tornarem pessoas boas, amorosas, dóceis, bons maridos, que não é ruim, bons pais, e um bom vizinho, um bom trabalhador, que tudo é correto, e achar que somente com isso eles vão poder receber a salvação. Não adianta nada. Não adianta o homem ser bom. O homem mais bom que Nicodemos, ele era um mestre em Israel, era um sacerdote, um mestre, um homem bom, santo. Você não acha que o Nicodemos era sujo, que ele não era. E mesmo assim, ele não era salvo. Certo? Bondade não nos dá direito à salvação. Bondade, a salvação nos torna bons. Certo? Bom, aquele homem bom. Certo? Mas o fato de sermos humanamente bons não nos dá direito de ser salvos. Meus irmãos, para encerrar então, 125 saindo fora do arraial, e Jesus combinou cada profecia, cada intento. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Ele combinou tudo. Deixe-me dizer isso com temor de Deus, respeito, amor e sinceridade, sabendo onde estou firmado. A mensagem desta era tem combinado com todas as coisas que a Bíblia tem falado desta hora. Meus irmãos, a mensagem que nós temos ouvido no Brasil, pela mensagem que vem lá do estado de São Paulo, da cidade franca, ela tem combinado com Apocalipse 10, 1 a 7. Tem combinado. A mensagem de William Branham combina certinho com a Bíblia. Certinho, encaixa certinho. Se você rasgou a Bíblia, a mensagem encaixa. Verdade. Combinou cada ensinamento de William Branham e encaixa certinho com a Bíblia. O que não encaixa certinho com a Bíblia, a ressurreição isolada do irmão Branham não encaixa com a Bíblia. Verdade. Você olha, mas da onde foi que eles retiraram esse pedaço de papel? Mas qual é o versículo, qual é o capítulo, o livro da Bíblia que eles arrancaram essa crença da ressurreição isolada do irmão Branham, que eu não consigo achar para encaixar, não encaixa. A dualidade não encaixa com a Bíblia. Você olha, da onde arrancaram esse papel da dualidade? Você tem o privilégio de morar no Brasil e ter o papel correto de Apocalipse 10, 8 a 11. Você fica pegando uns papel velho de teólogo. Não encaixa com a Bíblia. Você faz força para encaixar. Não encaixa. Esses crentes da dualidade mesmo, da ressurreição isolada, não tem revelação da terceira etapa, não tem revelação dos trovões, não tem revelação dos 7 selos, já reprova o pedaço de papel que eles possuem, não encaixa com a Bíblia. É tempo de ter a revelação dos trovões, é tempo de ter a revelação do novo nome. Sem novo nome nós não vamos no rapto. É verdade. Você quer ficar sofrendo aí? Quanto tempo você quer ficar sofrendo nesse mundo? Parece que está bom dentro da igreja, está bom, tudo está bom, o povo não quer ir embora, não. Quando o emprego está bom, quando a casa é boa, quando o carro é bom, não, tem que estar ruim, para
meus irmãos. Nós temos que sair na rua e ver que a coisa está ruim. Se nós ver que está bom, nós vamos ficar, não, o mundo está gostoso. Deitado naquele ninho com a pele, né? Pele de coelho, de cordeiro que a águia faz. Não, Deus tem que tirar o couro do nosso ninho e fazer nós pisar em espinho para desejar estas coisas para ir no rato. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, amém? Pai Celestial, obrigado por mais estes momentos que estivemos na Tua presença. Obrigado pela vida dos irmãos, destas irmãs. Obrigado pela vida dos pastores, pastor Osmar, pastor João Bispo, que está lá do outro lado do oceano. Que grande coragem de dizermos mais uma vez que o Senhor possa abençoá-lo no retorno, como já pediu o irmão Samuel. Que o Senhor possa abençoar cada um dos pastores lá no norte, todos os lados desse Brasil e fora do Brasil, se tem alguém que crê nesta mensagem. Obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós. Te pedimos que o Senhor continue conosco, nos guardando. Em Teu nome, Senhor. Amém.